sejam bem-vindos ao nosso itinerário formativo de aprofundamento da área de matemática. Estou aqui com vocês, professora Valceneide Malta. Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Manuela Franco, de matemática, e agora a gente vai ver o tema da aula de hoje. Aula de número 7, objeto de conhecimento, matemática e os impactos socioambientais na Amazônia. E o detalhamento, pontos de máximo e mínimo, gráfico da função polinomial de segundo grau. Vamos lá então dar início à nossa aula. Então, vamos dar início agora à nossa aula aqui no nosso itinerário formativo de aprofundamento. A gente vai falar sobre a função quadrática, mas antes a gente precisa ver algumas causas em relação à ocupação laboral, a ocupação do trabalho e a sustentabilidade. Vamos ver aqui? Olhem só, a ocupação laboral, ela está ligada à sustentabilidade, inclusão, geração de renda e condições dignas de trabalho. E tudo isso influencia diretamente o desenvolvimento social e econômico. Isso mesmo. E vamos continuar então aí sobre essa definição. Porque o conceito de trabalho decente, promovido pela Organização Internacional do Trabalho, e parte também dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, a famosa ODS, é central para essa relação. Estamos fazendo tudo isso, que são conceitos iniciais para a gente poder aplicar então aí a matemática. Olha aqui conosco agora a nossa cartela. Então nós temos aí que em 2015, as políticas envolvendo o trabalho decente foram incorporadas na Agenda 2030 através dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS. Entre eles, a gente vai destacar os objetivos 4 e 9, que são o seguinte: melhorar progressivamente até 2030 a eficiência dos recursos globais no consumo e na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental, de acordo com o plano decenal de programas sobre produção e consumo sustentáveis, com os países desenvolvidos assumindo a liderança. Os países desenvolvidos assumem essa liderança porque eles já têm experiência nessas práticas sustentáveis, então eles vêm aí para liderar nesse sentido. Isso, e também temos, para até 2030, vamos continuar aqui, que é elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos e promove a cultura e os produtos locais. Então, baseado nesses dois, né, o 4 e 9, é que nós iremos aqui abordar toda a nossa aula, tá? E agora, sobre sustentabilidade, meio ambiente, a gente fez uma pesquisa e os professores responderam para a gente a seguinte pergunta. Vejam aqui no vídeo. Como produzir um futuro sustentável? Você reduzir aí mais um pouco a produção de lixo, fazer o descarte correto e também aí ter muita consciência na hora do seu consumo. Eu acredito que o caminho é a educação, a consciência coletiva, né? Eu acho que todo mundo colaborando, fazendo a sua parte, um pouquinho de cada um, a gente consegue ter um mundo mais sustentável. Antes de tudo, eu acho que uma conscientização verdadeira, não uma hipocrisia que a gente geralmente vê em relação a mudanças climáticas, a atitudes sustentáveis, e aí sim, atitudes de fato eficientes e que busquem, a partir das autoridades e autoridades que de fato queiram alguma mudança de fato para o meio ambiente e para a sociedade de forma geral. Para um mundo sustentável, a gente precisa colocar em prática boas ações, né? Como, por exemplo, gastar menos energia, utilizar energias que sejam renováveis, né? Que dessa maneira a gente polui menos o ambiente e pode pensar dessa maneira ter um futuro mais sustentável. As pessoas precisam respeitar o meio ambiente, né? Sabendo que os recursos naturais eles são finitos, por isso eles têm que ser trabalhados de forma racional, para que assim a gente possa usufruir daquilo que a natureza nos dá, mas também permitir que gerações futuras também possam ter acesso a essa riqueza. O mundo pode ser melhor, o futuro, nós podemos ter um futuro melhor quando a gente respeitar de forma
racional o meio ambiente. Olha, eu acho que a principal situação é você ter amor ao planeta e, consequentemente, cuidado, porque se você tem amor e cuidado, consequências drásticas não virão. É necessário a gente entender que não é uma utopia. Isso é uma necessidade, é uma exigência ética, entendendo que se não for esse cuidado, essa consciência, o que teremos para o futuro? E a gente pode começar a pensar primeiro cuidando uns dos outros. E a partir daí, trazer um olhar para a natureza como parte de nós. Assim a gente vai conseguir preservar aquilo que realmente já temos e dar continuidade àquilo que a gente pode deixar para o futuro. Olha só que legal as respostas que os professores, nossos colegas disseram, né? Então, a gente fala muito sobre sustentabilidade, sobre essa conscientização. A gente falou agora há pouco sobre os países desenvolvidos, as reuniões sobre as mudanças climáticas, mas o que a gente está fazendo para a gente preservar? Então, quando tem essa conscientização já começa ali dentro de casa. E uma dessa conscientização, na verdade, ela se associa a várias coisas, é o consumo consciente, consumo de recursos, de água, de energia, mas vai muito além, de produtos também, que vêm de vestuário, dos objetos que você compra. Você realmente usa tudo que você tem na sua casa? Você já parou para pensar nisso? Você procura produzir menos lixo? Isso é muito sustentável, isso vai ajudar a gente no planeta. Porque se você produz muito lixo, o que vai acontecer? Esse lixo ele vai parar em algum lugar, ele vai poluir algum lugar. Então, o que a gente pode fazer já em casa? Começar a reduzir o nosso lixo, a separar o nosso lixo. Ah, professora, mas eu não sei onde reciclar, onde mandar para reciclar. Só o fato de você separar o lixo que pode ser reciclado, que pode ser reutilizado, do lixo orgânico, que realmente não tem como reaproveitar, você já está fazendo a sua parte. Então, a sustentabilidade ela começa aí, na nossa casa mesmo, né, professora? Exatamente. Então, começando aqui por nós, os que estão ao nosso redor, aí sim, isso realmente vai funcionar, porque estaremos na prática. Mas com tudo isso, algumas políticas estão sendo também desenvolvidas, certo? Então, há muitas reuniões, congressos, conferências. E com base em tudo isso que é formado entre os países, nós vamos agora para esses conceitos aí que foram indicados aí em fóruns mundiais. Vamos lá então para a nossa cartela? Olha só. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles foram definidos em 2015 pela Assembleia Geral das Nações Unidas com o intuito de se tornarem metas mundiais de bem-estar social coletivo, partindo de dimensões sociais, ambientais, econômicas e institucionais. Então, defende-se que é urgente conduzir o mundo para um caminho de sustentabilidade e com medidas transformadoras para que todos os grupos e indivíduos tenham qualidade de vida. E como nós estamos aqui em uma área que é muito visada mundialmente, então esses objetivos também têm parte aqui para a nossa região, a nossa famosa Amazônia, tá? Então, olha só, em se tratando da Amazônia, professora Manuela, o que temos específico aqui para a nossa região? Então, em relação à Amazônia, o desenvolvimento sustentável ele vai estar relacionado às medidas de contenção do desmatamento e das práticas que prejudicam a manutenção dos biomas. Desse modo, a sustentabilidade está aplicada em ações políticas de proteção às áreas florestais e nas medidas de repreensão ao desmatamento. E tudo isso vai trazer para a gente essa qualidade de vida, quando no final os beneficiados vamos ser nós mesmos. E também é importante a gente destacar também que as mudanças climáticas que estão cada vez mais em pauta nas discussões, a gente vê muito aí nos noticiários, em políticas nacionais e internacionais, elas se inserem nas ações do desenvolvimento sustentável na Amazônia, uma vez que se compreende a manutenção da floresta amazônica como primordial no combate aos fatores que alteram o clima. Então, aconteceu já muitas mudanças climáticas em outras regiões do mundo que foram irreversíveis, então não tem como mais recuperar. E a nossa Amazônia é a esperança, por isso existe todo esse movimento para a gente preservar e recuperar a grande parte que já foi destruída. Isso, e uma forma também é valorizar o conhecimento tradicional, porque já houveram muitos estudos em que apontam que os povos tradicionais
eles sabem preservar a floresta. Então, esse conhecimento que é vindo de geração em geração, ele tem que ser divulgado. Então, já existem formas que estão sendo implementadas e também políticas, como, por exemplo, as reservas, a legislação sobre pesca. Então, já sabemos que é proibido algumas caças. Então, várias formas políticas também estão sendo implementadas. Então, você também aí pode implementar na sua comunidade. Vamos continuar então, porque agora a gente vai trazer a matemática, não é, professora? Exatamente. E onde que a matemática entra aí? A matemática, ela é uma ferramenta essencial para a sustentabilidade na Amazônia, porque ela é aplicada na pesquisa científica, no monitoramento de desastres, na criação de modelos econômicos sustentáveis e na educação para a conscientização ambiental. Então, a gente precisa mesmo criar essa consciência ambiental e também praticá-la. A matemática, ela também permite quantificar o impacto ambiental da produção, como o cálculo do uso de madeira, água e energia para produzir papel a partir das árvores, isso de maneira controlada. E isso ajuda a promover a prática mais sustentável, como a reciclagem e a conscientizar sobre os custos ecológicos. Então, como a gente falou aqui mais cedo, né, é muito importante a gente fazer reuso das coisas ou então direcionar para que esses materiais sejam utilizados, reutilizados ou reciclados para que não aconteça o desperdício e esse material vá parar no rio, no mar, na natureza em geral. Exatamente. Então, agora, em específico, a matemática, nós trouxemos um exemplo que nós vamos usar diretamente o nosso objeto de conhecimento da aula de hoje, que é a função polinomial do segundo grau, ou seja, a função quadrática. Então, vamos para um exemplo na nossa cartela? Olha só. Um incêndio numa reserva florestal iniciou no momento em que um fazendeiro vizinho à reserva ateou fogo em seu pasto e o mesmo se alastrou até a reserva. Os prejuízos para o meio ambiente foram alarmantes, pois a área destruída foi crescendo diariamente até que no 10º dia, tempo máximo de duração do incêndio, foi registrado um total de 16.000 hectares de área dizimada. A figura abaixo é um arco de parábola que representa o crescimento da área dizimada nessa reserva em função do número de dias que durou o incêndio. Nestas condições, a expressão que representa a área dizimada A em função do tempo T em dias é... Vamos então para a nossa próxima cartela. Olhem aí a nossa imagem. Nós temos aí um gráfico em que nós temos a representação desse incêndio. Nós temos aí no eixo horizontal a grandeza T, que é a duração dos dias, tá bom? E nós temos aí no eixo vertical a área total em hectares, tá? E nós temos as alternativas aí ao lado, que representa esse incêndio em forma de função. Vocês estão vendo aí que todas as respostas estão em forma de função quadrática. Mas vamos lembrar, então, o que é a função quadrática, porque todas as variáveis ali estão com expoente 2, ou seja, é uma função polinomial do segundo grau. Mas como que a gente pode resolver? Antes, a gente vai lembrar o que é a função quadrática e o seu gráfico, não é, professora Manuela? É isso mesmo. A gente vai analisar o gráfico da função quadrática. Mas antes a gente vai lembrar que a função quadrática ela é desse tipo, f de x igual a ax² mais bx mais c. Na questão apresentada, a função está ali como a área desmatada. E ela está em função de t, ao invés de ser em função de x. Mas a gente só mudou a letra. Então, o sentido é o mesmo. Nós temos o t elevado ao expoente 2, que significa que é uma função quadrática. Então, como a função f de x se transformou em a, vejam que a gente continua com o coeficiente que fica na frente do valor elevado ao quadrado, do coeficiente b, com a variável elevada ao expoente 1 e o coeficiente c, que é o termo independente. Então, a função vai se tornar a igual a at² mais bt mais c.
Só que o coeficiente dessa função é igual a zero. Como é que a gente sabe? Porque em uma função quadrática do tipo ax² mais bx mais c, o coeficiente c, o termo independente, é o valor que toca o eixo y. E a gente consegue ver que o gráfico toca o eixo y exatamente neste ponto aqui, no ponto zero. Então, significa que esse coeficiente nessa função é igual a zero. E como ele é zero, a função ela passa a ser a igual a at² mais bt apenas. Uma outra característica que a gente consegue observar é que nós temos aqui o termo t elevado ao quadrado, que a gente já identificou que vai ser uma função quadrática. E qual o valor que está na frente dele? A gente sempre tem ou um valor negativo, aqui na frente dos itens A, B e C, ou o valor de A é positivo, como está aqui nos itens D e E. Como que isso ajuda a gente a resolver essa questão? Quando o A é menor do que zero, quando o A é negativo, a concavidade da parábola está voltada para baixo. Então, quando a função quadrática apresenta o gráfico mais ou menos nesse formato, significa que o coeficiente A é menor do que zero. Quando ela está com a concavidade voltada para cima, o coeficiente A é maior do que zero. E lá no nosso gráfico, ele apresenta justamente este comportamento aqui, ó. A função, ela cresce nessa forma e ela vem até esse ponto. Mas a gente já consegue identificar que o gráfico dessa função apresenta o coeficiente A menor do que zero, ou seja, negativo. Então, a nossa resposta vai ser A, B ou C, já por eliminação. Exatamente. E outra coisa muito importante para se destacar é que quando o gráfico tem a concavidade voltada para baixo, ele tem ponto de máximo, ou seja, tem ali um par ordenado em que essa parábola vai e depois ela volta, que é o ponto também ali de simetria, certo? Então, é o máximo que essa parábola atinge. Então, com base na nossa imagem, a gente já sabe aí que nós vamos calcular o vértice dessa parábola, tá? Porque com o vértice a gente pode encontrar, então, os coeficientes, o A e o B, não é isso, professora? É isso mesmo. O x do vértice é dado por menos b sobre 2a e o y do vértice é dado como menos delta sobre 4a. Das informações que a gente sabe que no 10º dia foi registrado um total de 16.000 hectares de área dizimada. Então, o ponto correspondente ao vértice lá, ao x do vértice, é o 10. Mas o x do vértice é menos b sobre 2a. A gente ainda não sabe nem o valor de b, nem o valor de a. Então, vamos calcular. O 2a passa multiplicando, fica 10 vezes 2a igual a menos b. 10 vezes 2, 20. Então, trocando aqui, ó, o b para cá, ele vem positivo. E o menos 20a vai ficar aqui no segundo membro negativo. Vamos guardar essa informação. E agora, utilizando a fórmula do y do vértice, que é igual a menos delta sobre 4a, a gente faz as devidas substituições. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Mas quem é o b? O b foi dado aqui, ó. O b é menos 20a. Então, a gente substitui o b por menos 20a e eleva ao quadrado. E por que eu não continuei com o menos 4ac? Porque a gente já viu que na função o c é igual a zero. Então, esse resultado aqui vai dar zero. Então, delta é simplesmente menos 20a ao quadrado, que é exatamente igual a 400a ao quadrado. E a gente volta aqui para essa expressão.
16.000 é igual a menos delta, já temos o valor de delta, que é 400A ao quadrado, sobre 4A. Então, a gente consegue encontrar o valor de A. 4 por 4 vai dar 1, então fica menos 100 aqui. E a gente encontra o valor de A como menos 16.000 sobre 100. Ou seja, cancelamos aqui os dois zeros, o A é igual a menos 160. E aí a gente volta lá para a expressão B igual a menos 20A. Já temos o valor do A, só substituímos. B vai ser igual a menos 20 vezes menos 160. Realizando essa multiplicação, o B é igual a 3.200. E então, nós voltamos para a forma da nossa função. A igual a AT ao quadrado mais BT. Já encontramos o valor de A, que é menos 160. E também já temos o valor de B, que é 3.200. Então, essa vai ser a resposta da nossa função. A igual a menos 160t ao quadrado mais 3.200t. E agora só é marcar a alternativa. Então, já tínhamos eliminado duas e agora, então, ficou fácil, né? Então, resolvemos aí uma questão utilizando a matemática sobre algo do desmatamento. Então, a gente analisou aí o comportamento do gráfico de uma função quadrática. Lembrando que o gráfico é uma parábola e se a concavidade é para baixo, ela vai ter ponto de máximo, se for para cima, é ponto de mínimo. E você vai calcular o que? Esse ponto de máximo e de mínimo? É o vértice. E o vértice, lembra que é um par ordenado. Então, tem o x-vértice e o y-vértice. Com base nisso, então, a gente conseguiu encontrar aí a expressão que representa essa função polinomial. Vamos continuar então, professora? Vamos sim. Agora a gente vai voltar a falar sobre a ocupação laboral e a sustentabilidade. E essa relação, ela se dá em três frentes: ambiental, social e econômica. Como assim? Vejam aqui com a gente. A sustentabilidade ambiental, ela é a criação de empregos verdes, que são aqueles que contribuem para a conservação e restauração ambiental. Além disso, as empresas que adotam práticas sustentáveis reduzem custos operacionais, otimizam recursos e minimizam o impacto ambiental. Então, todos saem ganhando. Exatamente. E agora, quanto ao aspecto social, vamos continuar aqui, ó. Promove o bem-estar dos trabalhadores, garantindo saúde, segurança e qualidade de vida no ambiente de trabalho. A abordagem da questão ambiental deve englobar aspectos sociais e culturais para ser completa. Então, o trabalhador também tem que ter condições adequadas. E para isso existe uma legislação específica. E também existem aí alguns fatores, tá, que vão ali facilitar para que a empresa produza. Na verdade, a empresa ela vai se beneficiar se ela utilizar essas formas, tá? Essas tendências para que os seus empregados, para que os seus colaboradores também tenham a sustentabilidade ali aplicado na pessoa, tá bom? E também temos o emprego sustentável. E o que é isso? O conceito de trabalho sustentável, ele alinha-se aos padrões, tá, do que nós estamos falando, que é o ambiental, o social e a governança. E ele busca evitar a exploração dos recursos humanos e ambientais, cultivando a inovação e o capital humano para gerações futuras, professora Manuela. Olha só como é bom a gente ter um trabalho e a empresa se preocupar com a sustentabilidade. Como a gente já falou, né? Todos saem ganhando. É bom para a empresa, para o trabalhador e principalmente para o ambiente que a gente vive. Vamos continuar falando aqui da ocupação laboral na nossa cartela? Acompanhem com a gente. Ela é o principal motor para a geração de renda e que, por sua vez, impacta a economia e o combate à pobreza. Ela também melhora as condições de vida. A geração de renda por meio do trabalho é essencial para a superação da pobreza e da desigualdade social, proporcionando estabilidade financeira para indivíduos e famílias. E aí a gente tem também a ocupação laboral e as condições dignas de trabalho. As condições dignas de trabalho, elas são um direito constitucional e um componente essencial do trabalho decente.
Então, a gente, que é trabalhador ou futuros trabalhadores, precisamos saber quais são os direitos, porque eles fazem parte da Constituição e a gente deve usufruir deles quando necessário. Isso, muito Outra bem. questão é a saúde e a segurança, que inclui a proteção contra riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e psicossociais no ambiente de trabalho, garantindo a saúde e a integridade física e mental do trabalhador. Essa é uma outra questão muito importante também. Existe a segurança no trabalho, porque acidentes acontecem. E olha só, imagina só, ter um fator físico, químico ou biológico que possa prejudicar o trabalhador, a empresa, o cliente. Então, é preciso ter todo esse cuidado também. Exatamente. Então, falando sobre isso, nós temos algumas legislações e direitos. Nós vamos aqui falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Então, os direitos trabalhistas. A Constituição Federal de 1988 e a CLT, elas garantem uma série de direitos que asseguram condições dignas de trabalho, como jornada de trabalho adequada, remuneração justa e proteção contra abusos, tá? Então, a empresa deve seguir essas leis trabalhistas, tá? E a relação de trabalho também. As condições de trabalho também se referem à natureza da relação entre empregado e empregador, que deve ser justa e respeitosa, garantindo a valorização do trabalho humano. Então, são dois aspectos aí, tá? São duas funções que se relacionam, mas que ambas têm direitos, mas também têm os seus deveres, e cada um fazendo a sua parte e seguindo e obedecendo a legislação, a Constituição, todos saem ganhando. Como a gente tem falado aqui, a sustentabilidade, ela envolve também o coletivo. Então, esse coletivo é você também cumprir os seus deveres de um para com o outro, não é, professora? Exatamente. E essa questão dos direitos e deveres, a gente já aprende lá em casa desde pequenininho, né? A gente tem os nossos deveres, mas a gente também tem os nossos direitos. E não é diferente para quando a gente vem para o mundo do trabalho. Então, conheçam seus direitos, façam seus deveres também, que se todos trabalharem dessa forma, isso é benefício para todos, para você, para o seu empregador e para a sociedade. Muito bem. Então, essa foi a nossa aula aqui do IFA, né, de matemática. Eu acho que vocês não estavam esperando ver sustentabilidade na matemática, mas tem tudo a ver, tá? E existem muitos estudos aplicados a isso. Então, eu quero agradecer a atenção de todos vocês e a participação também. Então, nos veremos na próxima aula. Até mais!